horas, 4 minutos, nesta segunda-feira, vamos ao vivo em entrevista com Moacir Filho e o deputado estadual Jair Bittencourt. Bom dia, Moacir. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes das rádios 102 FM, 103 FM e Rádio Itaperuna AM. As emissoras, nesse instante, formam cadeia para a transmissão de uma entrevista ao vivo com o deputado estadual Jair Bittencourt. Informamos aos nossos ouvintes que essa nossa entrevista também está sendo transmitida ao vivo, via internet, pelo Facebook da 103 FM, com imagens ao vivo. Eu gostaria de cumprimentar o deputado estadual Jair Bittencourt. Jair, bom dia. Bom dia, Moacir. Bom dia a todos os ouvintes das 3 emissoras que formam essa cadeia. E bom dia a todos que nos prestigiam assistindo essa nossa entrevista. Bem, deputado Jair Bittencourt, o motivo da nossa entrevista, o motivo principal, é a situação do IML em Itaperuna, no Instituto Médico Legal, que funcionava no nosso município, parou de funcionar, não sei se totalmente ou parcialmente, mas o senhor, como nosso representante, como deputado estadual da região, como nosso representante na Assembleia Legislativa, e por que não dizer também junto ao governo do Estado, sabemos que são 2 poderes distintos. O deputado faz parte do poder legislativo e a parte administrativa do Estado não cabe ao poder legislativo, cabe ao poder executivo, que é o governador e seu secretariado. Mas sabemos da ligação que existe entre a ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e o próprio governo do Estado, o próprio poder executivo. Eu gostaria, deputado, que o senhor falasse sobre a situação do IML em Itaperuna. Fechou, não fechou, reabriu, vai reabrir? Eu gostaria que o primeiro assunto fosse sobre o IML. Bem, Moacir, antes de entrar especificamente no assunto do IML, eu acho que vale a pena a gente ponderar algumas coisas que o país e que o Estado e os municípios estão passando. Fique à vontade, por favor. Porque é para que a população possa entender o que está acontecendo e todo mundo está vendo um momento difícil que o país está passando. Sem dúvida, alguns dias atrás, nós fomos surpreendidos com a notícia de que o serviço de IML, que é o serviço de corpo de delito, da polícia técnica, vamos chamar assim, corpo de delito, e as necrópsias, quando a pessoa morre e precisa de um exame para liberar para o sepultamento, iriam sair de Itaperuna. Imediatamente nós entramos em contato com o governo do Estado, discordamos da decisão, e pedimos solução no caso. Isso já há alguns dias. E vários IMLs estão sendo fechados no Estado do Rio por falta de profissionais, de médicos, de técnicos em necrópsia e outros serviços do Estado também. Então eu conversei com o chefe da Polícia Civil, conversei com o governador, estava se fazendo uma readequação no atendimento, principalmente por falta de funcionários. O Estado não cumpriu a sua obrigação há vários anos atrás, faltam profissionais, faltam médicos legistas, faltam papiloscopistas, faltam técnicos de necrópsia, faltam diversos funcionários. Trazendo especificamente para o de Itaperuna, só ainda não fechou tudo porque a prefeitura cede 4 funcionários para o IML, que a gente chama de IML, mas é a Polícia Técnica, é o PRPTC que chama, porque ali faz exame em armas, corpo de delito, uma série de exames, quando se apreende droga, para confirmar se o produto é droga ou não. Mas lesão corporal. Lesão corporal, mas o serviço que foi fechado em Itaperuna e transferido para Pádua foi o do IML, por exemplo, se uma pessoa for presa para ser encaminhada à casa de custódia, ela tem que passar por um exame de corpo de delito. Então ele é encaminhado ali. E hoje está sendo feito em Pádua. Então, nós conseguimos um compromisso, trouxemos um representante
que é um assessor do diretor do IML, a Itapiruna, nos reunimos com o prefeito Alfredão, nos reunimos com o prefeito de Santo Antônio de Pádua, prefeito Josias Quintal, e estamos acordando um entendimento para que os dois IMLs continuem funcionando. E já conseguimos a garantia do diretor do IML, do Estado, e do chefe da Polícia Civil, doutor Fernando Veloso, que vai reabrir o IML para exame de corpo de delito, para necrópsia e Itapiruna. O que precisa? A realidade é que o Estado não tem os funcionários habilitados e também não tem recurso para chamar alguns concursos que estão prontos para que as pessoas possam trabalhar. Essa é a realidade. O Estado do Rio, há alguns anos, já não vem cumprindo o que deveria cumprir na contratação de alguns funcionários de carreira, dentre elas de médico-legistas. Então, nós temos que enfrentar a realidade. Qual é o caminho possível mais rápido? Nós chamamos o prefeito, assumimos um compromisso com o governo e com o chefe da Polícia Civil, que se as prefeituras, tanto de Pádua quanto de Itapiruna, viabilizassem a remuneração desses funcionários, dentro do que a lei permite, volta a funcionar o IML de Itapiruna, sem prejudicar o de Santo Antônio de Pádua, sem fechar o de Santo Antônio de Pádua. Então, é isso que está sendo viabilizado, está demorando um pouco, porque você tem que cumprir a parte legal. Por exemplo, há uns anos atrás, várias prefeituras cediam técnicos de necrópsia, contratavam pela prefeitura e cediam. Hoje é proibido. Saiu um parecer da Procuradoria-Geral do Estado proibindo que qualquer corpo, qualquer cadáver, sob a responsabilidade do Estado, seja manuseado, seja cortado, examinado, por pessoa não concursada para o tal. É uma lei, não pode mais. Antigamente você podia chegar de imediato, a prefeitura contratava um técnico, mandava para lá. Então, o que está sendo feito? Já entramos também nesse entendimento com o diretor do IML de Itapiruna, o doutor Frederico, que é perito criminal, que é o chefe aqui da Regional de Itapiruna. Ele já contactou com 2 técnicos que aceitam dobrar os plantões. E agora está sendo feito a forma legal que se pode contratá-los para dobrar essa remuneração. Inclusive com a anuência do Ministério Público. A Prefeitura de Itapiruna vai marcar, ainda para essa semana, com um modelo de um termo de ajustamento de conduta, de um TAC. Já tem um modelo que Resende fez, outros municípios estão se movimentando para fazer, para que seja tudo dentro da lei, tudo como deve ser feito. Então, depende da Prefeitura fazer a remuneração, depende do Ministério Público, tem que haver essa concordância, porque isso não é uma coisa provisória, que vai ficar 1, 2, 3 meses. Isso tem que ficar um tempo suficiente até o Estado completar o quadro de funcionários. E que, no meu entendimento, Moacir, demora, não vai ser rápido. As prefeituras, os municípios da região que quiserem manter IML ou outros órgãos do Estado funcionando, vão ter que ajudar. O que é um absurdo, porque isso é uma obrigação do Estado. Isso é uma obrigação do governo do Estado manter um serviço essencial. Nós temos que ajudar porque a população é que é prejudicada. Ainda mais no momento desse eleitoral. Tem que ter uma autorização especial com o Ministério Público, provando a extrema necessidade do serviço, porque se fosse um caso comum, de um convênio comum, nem poderia mais ser celebrado, por causa do período do prazo eleitoral. Então, é importante essa entrevista, a gente falar aqui, porque não adianta a gente querer dizer que o Estado não passa em momento de dificuldade. Não, eu estou lá como deputado há 1 ano e meio. Esse problema de IML em Itapiruna, de várias pessoas, várias famílias sofrerem na região toda, com quantas vezes nós já vimos acidentes nas estradas e o corpo fica lá por várias horas, até que se chega um perito para poder liberar o corpo, né? Isso é um sofrimento para todo mundo. E claro que nós temos que nos juntar para resolver isso o mais rápido possível. Então, não adianta a gente ficar querendo fazer mídia,
Não adianta algumas pessoas ficarem querendo criar discórdia ou se prevalecer de um fato triste, né? De um momento de sofrimento. E até se aproveitar politicamente disso aí. De sofrimento, porque isso é um debate permanente. Né? Todos nós que estamos na vida pública sabemos que a nossa região sofre há muito tempo. Um dos motivos que me fez disputar a eleição de deputado e encarar esse desafio é para exatamente que a nossa região tenha um representante e que tenha esse tratamento de perto, consiga levar à capital, consiga levar ao governo, consiga levar aos órgãos competentes as dificuldades que nós passamos aqui. Então, já há algum tempo, o serviço de necrópsia de Itapiruna e de Santo Antônio de Pádua já funcionavam com precariedade. Tinha alguns dias da semana que não tinham plantão, por falta de profissionais. E o que gerou o fechamento de muitas unidades, como eu disse aqui? A falta desses médicos e desses técnicos. Um médico de Itapiruna está se aposentando e uma técnica de necrópsia de Pádua engravidou e tirou a licença maternidade. Então, com a falta desses profissionais, ia aumentar muito o buraco das escalas. Né? Itapiruna já tinha 2 dias ou 3, 4 dias por mês que não tinha a necrópsia, não poderia se fazer. E isso não é bom. Como Santo Antônio de Pádua também, que atende 6 municípios, Itapiruna atende 9, também ficou prejudicado. Então, já está havendo esse entendimento, né? A população da nossa região como um todo merece essa explicação, precisa. Agora, nós temos que ser corretos na informação, nós temos que ser decentes nessa informação. Não há que se querer tirar proveito político disso. Né? A gente tem que se juntar. Independente do pensamento de cada um, a gente tem que trabalhar em conjunto para melhorar os serviços da nossa região. E eu, falando sobre esse serviço do Estado, vale a pena a gente lembrar aqui que nós estamos trabalhando para trazer de volta a perícia médica dos funcionários públicos e a Rio Previdência. Eu já consegui esse acordo no Rio. Vai funcionar na Leão 13, a Rio Previdência, que atende os aposentados do Estado. Mas não é fácil. O Estado não tem dinheiro para fazer a reforma, a Prefeitura que tem que dar. Nós colocamos funcionários à disposição. Consegui trazer transferido um funcionário do Rio Previdência, que trabalhava no Rio de Janeiro, aceitou vir para Itapiruna. Precisa de implantar um sistema de informação eletrônica. Então, às vezes, as pessoas acham, né, principalmente quando recebem uma informação de má fé, ou uma informação que muitos têm a verdadeira, mas não querem passar por algum motivo, que não está se fazendo nada. Não é a realidade. Nós estamos trabalhando, não criamos falsas expectativas, né? A atividade do Estado hoje está comprometida. Infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro vive uma situação financeira terrível, muito difícil, talvez a pior, junto com o Rio Grande do Sul, de todos os estados do Brasil, mas eu nunca vou me furtar de assumir os compromissos e a responsabilidade de defender a nossa região. Tenho trabalhado duro, as pessoas que acompanham o desenvolvimento do nosso mandato têm visto isso pelo nosso trabalho no Facebook, na internet, estamos presentes. Eu trabalho de segunda a quinta no Rio, sexta, sábado e domingo eu estou andando, conversando com as pessoas, visitando os municípios, conversando com as autoridades, independente de partido político, independente. Estou ajudando várias prefeituras a desenvolverem seus trabalhos junto ao Estado diante dessa dificuldade, independente de questão política, porque a hora é de somar. Né? Não adianta a gente querer prejudicar ainda mais a população por questões políticas. Então, a população precisa ter essa informação. Trazendo para o lado prático, nós vamos ter uma reunião. Eu vou ao Rio, estou indo ao Rio amanhã cedo, vou me encontrar na quarta-feira, já com a diretoria do IML, que já mandou o convênio. Agora o diretor de Itapiruna está conseguindo. Um funcionário de Itapiruna aceitou dobrar o plantão, um outro de Campos vai dar a resposta essa semana, mas está bem encaminhado para que aceite. Estamos pedindo a reunião com o Ministério Público, com a Prefeitura de Itapiruna, para quinta-feira, para poder
confirmar o modelo que se pode fazer esse convênio. E aí sim, o governo do estado libera de novo as atividades do IML de Itapiruna e devolve os servidores que tinham sido transferidos para Santo Antônio de Pádua. E Santo Antônio de Pádua vai fazer a mesma coisa, vai fazer a contratação dos deles que estão faltando por lá, porque assim a gente consegue preservar os dois IMLs. E para encerrar essa parte, o nosso de IML, quem acompanha pela televisão viu a sede do IML do Rio de Janeiro ficou fechada uma semana por falta de funcionário na limpeza. E IML não é brincadeira, não. Toda aquela parte da necrópsia tem sangue, tem tecidos, enfim, as pessoas não sabem, não é só o que morreu. Às vezes uma pessoa que sofre um acidente, tem uma amputação, perde um membro, aquilo vai para o IML. E dali ele tem que ser dado destino, de sepultamento, outros de destino, enfim, é uma série de coisas que precisam de trabalhos especiais, de serviços especiais. E o IML do Rio, de São Gonçalo, ficaram fechados também. Então isso não está acontecendo só em Itapiruna, nem só no Noroeste Fluminense. Infelizmente, é muito pior do que a gente imagina. Bem, estamos entrevistando o deputado estadual Jair Bittencourt, entrevista essa que está sendo transmitida ao vivo pelas rádios 103 FM, local que está sendo feita essa entrevista, pela 102 FM e também pela rádio Itaperuna AM e pelo Facebook da 103 FM com imagem ao vivo. Deputado Jair Bittencourt, praticamente eu ia falar aqui sobre a ponte, né? Mas praticamente você já respondeu devido à situação econômica que passa o estado do Rio de Janeiro. Mas você poderia falar alguma coisa sobre essa ponte, né? Que liga aí os bairros Aeroporto e Frigorífico, que está terminando, que está faltando terminar ali a descida da ponte do lado do frigorífico. Você podia falar alguma coisa? Claro que posso. Eu tive com o doutor Ângelo. Ângelo é o presidente do DR. E aqui eu quero fazer justiça ao prefeito Alfredão, que de 10 em 10 dias ele está lá no DR. Quando eu fui lá falar com o presidente, ele falou, o prefeito Itapiruna, Jair, não sai daqui. Vive me pedindo a conclusão do acesso da ponte. E a gente tem que relembrar as coisas, moça. Por que aquela ponte está pendurada lá no meio do rio? Por que foi feito só o meio da ponte e não foi feito as descidas, as cabeceiras? Porque no governo passado, a prefeitura de Itapiruna, o prefeito, o vice-prefeito da gestão passada, assumiram com o DR, na época o governador era o Sérgio Cabral, e eu falo isso aqui à vontade, porque todos sabem que eu não fui aliado dele, não sou, não fiquei no grupo político dele. O prefeito Claudão, na época, conseguiu a ponte com o governador Sérgio Cabral, mas assumiu pela prefeitura fazer o acesso, que é praticamente outra ponte. Ali é feito com o mesmo vão das pontes, são chamadas alças de acesso, e que fica por milhões. E a prefeitura não tem dinheiro para fazer, e eles não fizeram. Então o DR teve que retomar o serviço, teve que assumir e está fazendo a licitação. A empresa, isso tudo que eu estou te falando aqui, é informação do presidente do DR, do Ângelo, daqui para frente, o que eu vou falar. A empresa que executa esse tipo de serviço mudou. Com essa crise, uma das empresas que fazia o serviço não faz mais. Então, eles estão fazendo a licitação, estão concluindo o processo licitatório para fazer as alças de acesso da ponte. Teve problema de desapropriação, demorou, perderam o prazo de um monte de coisa, mas o fato principal é que esse serviço tinha sido assumido para ser feito pela prefeitura e não foi feito. Então o DR agora retomou, segundo o presidente Ângelo, é prioridade. O governador Pezão, antes de se licenciar, e o próprio governador Dornelles pediram prioridade, porque ninguém quer ver uma ponte parada no meio do rio sem ter como subir nem descer. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. Mas, segundo o presidente, tem o recurso para fazer. Tá se tomando as providências. Só que isso, do início da ponte até hoje, salvo engano, já se vão 6 anos. Ou mais. 7 anos, ou mais. Né? E, infelizmente, é o que a gente vê no nosso país. Entendeu? Então,
a informação do presidente do DR, eu falei com ele, falei, presidente, precisa dar uma solução naquilo ali. Tem que botar a ponte para passar carro. Não adianta ficar com aquela ponte pendurada. Ele falou, deputado, eu sei, mas nós temos que cumprir o que determina a legislação e existem alguns problemas técnicos. No início, lá no ano passado, não tinha recurso, não tinha dinheiro. Segundo ele, agora tem uma programação financeira e ele está tomando as providências, dentro do que é possível, para agilizar a construção dessas alças de acesso. E ficou também de passar a questão dos prazos. Porque o processo licitatório, enquanto ele não é feito, você não tem exatidão nos prazos. Porque dá problema, dá recurso, outras empresas embargam. Essa é a dificuldade que estava passando. Empresas que prestavam serviço hoje não prestam mais, que são aquelas de pré-moldado, né, daquele acesso. Enfim, mudou o projeto, ia ser só um aterro, não pode, porque represa a água. Enfim, tem uma série de dificuldades, mas a informação que nós temos é que o procedimento está autorizado e que eles vão fazer. Perfeito. Deputado Jair Bittencourt, quero agradecer muito a sua visita aqui na nossa emissora, aqui na 103, por essa entrevista que está sendo transmitida por nós, também pela 102 e pela Rádio Itaperuna AM. Nós aqui da 103 estamos transmitindo também imagens dessa entrevista pelo Facebook aqui da 103. Quero agradecer muito a sua visita, não quero tomar mais o seu tempo, porque a gente sabe que o tempo é precioso, mas, por favor, fique à vontade. Se eu comentar mais alguma coisa que achar oportuno, fique à vontade, que a casa é nossa. Obrigado. Eu só quero reforçar aqui e dizer o seguinte, que já falei da outra vez que nós estivemos aqui, a função do deputado, ela é uma função de defender o Estado, defender a população. O deputado, ele é um vereador numa escala maior, de território e de atribuições. E eu sou o único deputado eleito da região noroeste fluminense, apesar de ter o apoio de muitos colegas do norte fluminense, do interior. E está sendo muito cobrado por isso. Eu sei da minha responsabilidade e não fujo dela, né? Algumas pessoas que acompanham o nosso mandato com o olhar de criticar, e muitas delas nem sequer nos ajudaram a eleger, né? Muitas pessoas que hoje aí apontam o dedo, se você for ver o deputado que ele apoiou, é de fora, né? É lá do Rio, lá da Baixada, eu não sei por quê, eles não falam o motivo, né? Às vezes eles gostam mais dos políticos da Baixada do que do nosso, do interior. Algum motivo tem, mas isso também é problema deles. Só que quando cobram de forma mentirosa, de forma que não quer dar informação verdadeira para a população, nós temos que esclarecer. E como eu estava dizendo, eu não tenho receio nenhum, nem medo de exercer o meu mandato. Exerço com a maior autoridade que o povo da minha região me deu. Se eu sou deputado estadual hoje, eu fiz 28 mil votos. Eu fiz 26 mil votos dentro da região norte e noroeste fluminense. Eu fui o deputado mais votado de todos. Eu só não fui mais votado que o senador e que o governador. No norte, no noroeste fluminense, o deputado federal, estadual, mais votado fui eu. Então é com essa autoridade que eu trabalho. Estou trabalhando muito. Peguei um momento difícil, um momento sem recurso. Não compactuei com esses 8 anos de governo do PMDB que saiu, do Sérgio Cabral, de final do Pezão. Apontamos muita coisa errada. Tenho certeza que o preço que o governo do Estado está pagando hoje foi por enormes equívocos que se cometeu na administração. Para você ter uma ideia, a folha de pagamento do Estado aumentou 70% acima da inflação em 8 anos. Ninguém aguenta isso. O endividamento do Estado foi absurdo, mas isso não faz com que eu deixe de trabalhar pela nossa região. E nem com que eu fique com 4 pedras na mão, tampando no governo. Talvez fosse mais fácil. Eu me elegi por um partido de oposição. Talvez se eu ficasse só criticando, batendo, sem proposta, fosse mais fácil, fosse mais cômodo do que ter que trabalhar, enfrentar um momento difícil, explicar às pessoas o momento que nós estamos passando. Mas eu não deixo de cumprir a minha obrigação. Tenho muito orgulho do exercício do meu mandato. Sei do compromisso com as pessoas, principalmente com as lideranças que confiaram. Muitas pessoas deixaram de apoiar deputados eleitos
deputados poderosos para dar um voto de confiança, de apoio à nossa eleição. Então, eu sou consciente do meu papel, sei das dificuldades que nós estamos passando, mas nós não vamos parar, nós não vamos desistir e muito menos deixar de trabalhar. O resultado que nós vamos alcançar e em quanto tempo, a gente vai saber depois, né? Mas a minha obrigação é de lutar todo dia. Eu trabalho pela nossa região todo dia, Moacir, todo dia. Pode ser sábado, pode ser domingo. E eu estava falando com algumas pessoas que me cobraram a falta da convivência social. A gente tinha mais tempo, reunia, batia papo, né? Depois tornou deputado e sumiu. Mas fala assim, estou falando dos que falam com carinho, sim, cobrando sim. a presença Exato, social. exato. De um aniversário, muitas vezes tomar uma cervejinha no fim de semana com calma, né? Eu falo, olha, eu não sei se eu vou conseguir daqui para frente dar uma diminuída, mas agora eu não posso. Quanto maior a dificuldade do Estado, mais eu tenho que trabalhar e mais presença nas bases que nos confiaram eu tenho que estar. Sem dúvida. Então eu tenho feito isso. Né? E essas pessoas têm me cobrado essa convivência. Eu só deixei de vir para o interior ano passado 2 finais de semana, que eu tinha compromisso no Rio. E a gente teve voto em Rio das Ostras, em Macaé, em Niterói. Você tem que dar atenção às bases ali também. Mas eu vim para o Noroeste, em 2015, todo fim de semana, só 2 que eu não vim. Então eu vim a trabalho. Porque a gente está aqui, está atendendo as pessoas, está recebendo as reivindicações, está dando atenção às lideranças locais que representam a população. Então, eu estou aproveitando, como você disponibilizou para falar nisso, e a nossa luta, a nossa bandeira maior lá, é a questão da saúde do Estado também, em todo o Estado, em todo o Brasil. Tudo que você vê de trabalho na área de saúde é uma dificuldade tremenda. A gente está tentando ajudar o Hospital de Bom Jesus a conseguir mais recursos. Conseguimos ampliar e resolver muitos problemas do Hospital de Itapiruna, com vigilância sanitária, com melhoria de recursos para aumentar o atendimento à população. O Hospital de Miracema está quase fechando, a gente está lutando para conseguimos alguns remédios, alguns insumos para as secretarias municipais de saúde da região, mas pouco recurso. A UPA de Itapiruna, ela só não fechou porque o Alfredo, o governo municipal, paga e assume os compromissos que até mês passado tinha 15 meses que o Estado não pagava. Aí nós conseguimos que pagasse uma parte mês passado. Com aquele dinheiro federal que veio, nós conseguimos. Várias UPAs no Rio de Janeiro já fecharam. Então, a gente precisa olhar o momento que a gente vive como um todo. Isso não serve de justificativa para os erros que aconteceram. Não serve. Mas nós temos que trabalhar. Não adianta ficar se lamentando. Então, é mais ou menos isso. A gente depois pode dar uma outra entrevista sobre essa área de saúde, que eu acho que é importante, mas é mais demorada. E o que eu queria deixar aqui, que você me deixou à vontade para falar, é isso, né? Que a população da nossa região sabe que pode e que conta comigo para fazer a defesa da nossa região, apesar de ser um momento de muita dificuldade. Mas eu não tenho dúvidas que nós vamos vencer, nós vamos romper esse momento de dificuldades e o Estado do Rio vai voltar a crescer, vai voltar a ter condição de investir e tem que fazer o dever de casa, tem que fazer os cortes que tem que ser feitos, tem que fazer a economia que precisa ser feita, mas não nas áreas principais de atendimento à população. Perfeito. Muito obrigado ao deputado Jair Bittencourt por esse bate-papo, por essa entrevista aqui na nossa emissora, também sendo transmitido pela 102 FM e pela Rádio Itapiruna. Deputado, um abraço, muito obrigado, então, pela visita e por essa entrevista. Um abraço, Moacir, um abraço e muito obrigado pela atenção de todos os ouvintes dessas 3 emissoras. Muito obrigado. Estamos assim, então, encerrando a entrevista com o deputado estadual Jair Bittencourt. Queremos agradecer à Rádio Itapiruna e a 102 FM que formaram conosco essa rede de emissoras, né, para essa entrevista do deputado Jair Bittencourt. Que todos tenham um bom dia.